Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Então, nós estávamos vendo que todas as riquezas, os tesouros que nós precisamos para crescimento, para amadurecimento, para nossa firmeza, estão em Cristo. Não é nos pensamentos humanos que nós vamos trazer segurança e sabedoria para a nossa vida. E à luz disso, ele nos chama no capítulo 3, verso 1, ao seguinte: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está sentado à destra de Deus ou à direita de Deus. Então somos chamados ao seguinte, a mudar o foco das nossas vidas. Porque o nosso pensamento gira em torno desse mundo, no modo geral, não é? Ele gira em torno de ganhar, de ter, de conseguir as coisas, dos problemas, de família. E trabalhar, a Bíblia manda trabalhar. A família, Deus fala para a gente honrar. Mas às vezes nós focamos tanto nas coisas desse mundo e esquecemos do principal. Se os nossos tesouros estão em Cristo, a nossa raiz tem que estar aprofundada nele. Se é nele que temos o crescimento, se é nele que produzimos o fruto adequado, nós precisamos então buscar as coisas dele, colocar o nosso foco, os nossos olhos nele. O verso 2 inclusive diz: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. É claro que a gente precisa trabalhar, é claro que a gente precisa das coisas aqui, mas o foco, a razão do pensamento, o objetivo de vida tem que estar no Senhor. E aí a gente pode olhar o seguinte, versículos 3 e 4, alguém pode ler, por favor? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vos aparecereis com Ele em glória. Veja, por que o nosso foco tem que estar no Senhor, buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas do alto? Porque a nossa vida já está em Cristo, já está escondida em Cristo, nós estamos em Cristo. As nossas riquezas estão em Cristo, o nosso crescimento depende de Cristo, o fruto adequado vai vir de Cristo. Então, nós somos chamados assim, se você está em Cristo, mude o foco da sua vida. A gente pode olhar como ilustração dessa verdade que Paulo está apresentando, que Deus está apresentando para a gente pode olhar a vida de Salomão. Se você vai para o livro de Eclesiastes, Salomão ele começa a falar por 11 capítulos sobre a vaidade desse mundo. Você vai encontrar muitas expressões do tipo vaidade de vaidade, ou seja, tudo é vazio. Correr atrás do vento. Faz sentido alguém correr atrás do vento? E ele usa debaixo do sol. Ele fala que ele buscou a satisfação da vida no muito estudo. E aí ele diz, eu descobri que era vaidade. Ele falou, olha, eu tive riquezas e busquei a minha satisfação nos bens que eu tinha. E eu descobri que isso era correr atrás do vento. Ele buscou em muitas coisas desse mundo. Ele teve todo o dinheiro, ele teve poder, ele teve prazer, ele teve tudo que alguém poderia querer nesse mundo. E ele disse, foi vaidade de vaidade. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, eu vou fazer uma reflexão sobre como foi a minha vida. E ele olhou para trás. E ele falou, de tudo que eu vivi, agora eu estou velho. Inclusive o capítulo 12 ele faz uma ilustração da velhice. Diz que começa a escurecer as janelas, quer dizer, os olhos, não está enxergando direito. Estremece as bases, as pernas não aguentam mais. Ele está falando, olha, eu sou velho agora e eu olho para trás e eu estou vendo o seguinte, o que fez sentido para mim? Eu busquei sentido em tantas coisas nesse mundo. E enquanto eu vivi debaixo do sol, tudo era correr atrás do vento, vaidade de vaidade, tudo era vazio. Mas, aí ele chega à conclusão no capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e diga, não tenho neles contentamento. Está lá no verso 1. Ou seja, enquanto eu vivi esse mundo, vivendo a razão da minha vida sendo isso daqui, foi uma vida frustrada, vazia, e eu olho para trás e vejo que isso não tem valor. Então, eu desafio a você jovem, ele chega no 11:9, ele cita sobre o jovem, e ele fala o seguinte, olha jovem, pensa bem na sua vida que você vai um dia dar conta, você vai ficar velho e você vai dar conta disso que você está fazendo agora. Então lembra-te do teu Criador agora.
Então o homem mais sábio do mundo, quando faz a sua reflexão sobre como foi a sua vida, ele fala, o que teve valor foi quando eu busquei a Deus. Mas quando eu vivi em torno dessas coisas aqui, foi correr atrás do vento. E agora nós somos desafiados aqui. Veja que ele citou no capítulo 2 sobre os perigos de seguir atrás de tradições, de religiosidade, de visões, de regras impostas pelo sistema religioso, de filosofias humanas, de sutilezas humanas, de mensagens que só agradam o ouvido. Esquece tudo isso porque isso não tem valor. Vamos olhar para o Senhor, vamos encontrar nele todas as riquezas, todos os tesouros da sabedoria. Ali faz sentido a gente colocar na nossa vida, porque dali vai vir um jeito de agradar a Deus, dali eu vou crescer de uma forma adequada, dali eu vou produzir o fruto que é desejado por Deus. Versículos 5 e 6. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele fala o seguinte, olha, vamos fazer morrer o nosso desejo pecaminoso, a sensualidade, a idolatria, a impureza. Vamos pegar essas coisas e falar assim, ó, isso daqui acabou para mim. Eu não vivo mais em busca desses desejos. Concupiscência quer dizer desejo. Porque eu tenho que fazer morrer essas coisas, porque dessas coisas vem a ira de Deus sobre aqueles que não creem. E por que eu vou viver do jeito que o mundo vive, em vez de viver para agradar a Deus? Eu vou olhar para as coisas lá do alto, eu vou pensar nas coisas lá do alto, eu vou buscar as coisas lá do alto, em vez de buscar as que são daqui da terra. Eu não vou mais me entregar ao pecado como eu fazia antes. Isso para mim morreu, faz outra parte da vida, isso acabou, ficou para trás. Versículos 7 e 8. Nas quais também andastes em outro tempo, quando viveis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Ele fala o seguinte, olha, não é avareza, é imoralidade, é desejos. Aí ele fala a ira, ele começa a tratar outros assuntos. Deixa de lado a ira, a indignação, a maldade, a linguagem obscena. Lance fora essas coisas, porque isso não faz mais sentido para aquele que se entregou ao Senhor. Antigamente a gente vivia dessa forma, mas agora é uma nova criatura. Agora estamos entregues ao Senhor e o Senhor quer produzir em nós algo diferente. Vivamos viver de um modo digno do Evangelho e não do modo que vive na sujeira. Ele já nos libertou das trevas, por que eu vou voltar para as trevas? Versículos 9 e 10. Não mentais uns aos outros, pois já vos despides do velho homem com os seus feitos, e vos vestides de novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Veja que aqui ele fala da dinâmica bíblica de mudança, como a gente viu em Efésios também. Vamos tirar aquela roupa velha e vestir a roupa nova. Vamos deixar de lado o pecado que fomos libertos dele, ele nos libertou das trevas, da lama do pecado. Se a gente for para Salmo 40, versos 2 e 3, fala que ele nos tirou de um poço de lama e perdição e nos colocou os pés sobre uma rocha. E pôs nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, ele me tira da lama, ele me tira da perdição do pecado. E as pessoas vão ver a transformação na minha vida e vão confiar em Deus. Agora, se eu continuo na lama do pecado, as pessoas não vão confiar em Deus. As pessoas têm que ver a mudança que Cristo faz nas nossas vidas. Isso só vai acontecer quando eu tirar os meus olhos desse mundo e olhar para o Senhor. Quando eu tirar o meu foco de vida para viver, para ganhar as coisas, e olhar para o Senhor e pensar mais na eternidade. Isso só vai acontecer quando eu lançar fora as obras erradas, da ira, da maledicência, da linguajar obsceno, da imoralidade, e colocar agora a roupa daquele que serve o Senhor.
e revestir das obras da luz, tirar as obras das trevas e revestir das obras da luz. As pessoas precisam ver a diferença que Cristo faz nas nossas vidas. Versículo 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Veja que não há lugar para acepção de pessoas no nosso meio, no meio daqueles que creem. Porque nós temos o mesmo Pai que é Deus. Nós temos o mesmo passado que é podre. Nós temos a mesma libertação que foi produzida por Cristo. Recebemos o mesmo perdão dos pecados. Somos da mesma cidadania que somos cidadãos do céu. Somos irmãos porque somos filhos do mesmo Pai. Então não tem lugar para acepção de pessoas. No meio da igreja tem que sentar, pode sentar um pedreiro, um doutor, um lixeiro, um empresário, porque somos iguais diante do Senhor e vistos por Ele de uma forma igual. Nós, quando servimos um ao outro, nós estamos pensando na cor da pele, na ascensão, na posição social ou na ascendência que a pessoa tem. Nós somos um em Cristo. Cristo é tudo em nós. Tudo que eu tenho em Cristo, Ele também tem em Cristo. Pode ser uma pessoa estudada ou pode ser uma pessoa com pouco estudo. Tudo que nós temos é em Cristo. Você pode morar num morro, você pode morar numa mansão. Tudo que nós temos é em Cristo. E a nossa riqueza é Cristo e não as coisas. Então não pode haver acepção de pessoa. Verso 12. Vestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Veja, revestivos como eleitos de Deus. Em vez de ira, paciência, longanimidade. Em vez de impureza, de moralidade, de linguajar obsceno, uma vida dedicada a Deus, pureza. Agora as pessoas têm que olhar para nós e ver uma roupa diferente. Alguns acham que a identificação com alguém que serve a Deus está no traje. Se está de terno e gravata ou não. Mas está naquilo que Deus produz em nós. Lembra que o verdadeiro fruto vem do que Deus produz em nós? O capítulo 2 fala que o verdadeiro crescimento é aquele que Deus produz e não das obras. As pessoas têm que olhar em nós e ver que Cristo faz a diferença em nós. Verso 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Veja que não pode ter acepção de pessoas, a nossa atitude deve ser de uma pessoa que foi redimida, revestindo-nos das obras da luz, sendo uma pessoa paciente, longânima, suportando os outros e perdoando. E o perdão, ele é o seguinte, o padrão de perdão não é o quanto o outro me perdoou, eu perdoo. Mas é o quanto Deus me perdoou, então eu tenho a obrigação de perdoar o próximo. E quanto que Deus nos perdoou? E Ele perdoou completamente. Ele nos libertou das trevas. Nele temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele pagou tudo, está tudo pago. E agora Ele está falando o seguinte, do mesmo jeito que eu te perdoei, perdoe o teu próximo. É fácil? Às vezes não. Tem horas que é difícil. Só que eu vivo para agradar o meu Senhor e não a mim mesmo. Então, estender o perdão é o resultado do que Deus faz em mim. Aquilo que Ele produziu em mim, eu quero reproduzir no meu relacionamento com o meu próximo. Tem horas que eu vou ter que dizer não com o meu orgulho. Tem horas que eu vou ter que assumir o prejuízo. Às vezes o prejuízo não é financeiro, o prejuízo é emocional. Tem horas que eu vou ter que engolir o meu orgulho. Mas eu quero imitar o meu Senhor. Eu vou pensar nas coisas lá do alto e quando eu olho para Cristo e vejo o quanto Ele me perdoou, eu olho para o próximo e falo assim, eu tenho que perdoar também. Quando a gente não quer perdoar, é a mesma coisa que a gente dá um tiro na própria cabeça achando que com os estilhaços a gente vai acertar o outro. Quando a gente escolhe perdoar, a gente está imitando o Senhor, a gente está obedecendo o Senhor, a gente está se libertando de algo que destrói as nossas vidas, o nosso coração, as nossas emoções. Verso 14.
E sobre todas estas coisas, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Tá. Acima de tudo, revista-se do amor. A versão que ela traz ali é caridade, e a gente tem que entender uma coisa. No português mais antigo, a caridade é a ideia do amor colocado em ação. Hoje, o termo popular para caridade é dar uma esmola, ou dar algo para alguém. Então, o original, o grego, quando ele traz essa expressão de amor, o grego tem 3 palavras para amor. Ele tem eros, que é a atração física, tem filéu, que é a amizade, e tem ágape, que é um amor sem interesse, um amor de entrega, de renúncia. Quando aparece aqui, acima de tudo esteja o amor, está falando daquele amor sem interesse, de renúncia. Então, quando traduz caridade, está dizendo assim, põe o seu amor em ação. E aqui não é dar alguma coisa. Por exemplo, o que diz o verso anterior é o quê? Estender a mão em perdão. E olha, dinheiro no mundo, nenhum no mundo compra o perdão. Dinheiro nenhum no mundo pode pagar pelo perdão. É fruto de graça. A graça de Deus que nos alcança e a mesma graça que trabalha nos nossos corações para que a gente possa estender graça ao nosso próximo. Versículo 15. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e seres agradecidos por isso. Veja que qual é o árbitro do nosso coração? É a paz de Cristo. Nós somos chamados à paz. Por isso nós não vamos ter acepção de pessoas. Por isso nós vamos perdoar o nosso próximo. Por isso, acima de tudo, esteja o amor. Porque o Senhor quer que nós sejamos pessoas que experimentem da sua paz e que vivam na sua paz. Jesus, no Sermão do Monte, falou assim, bem-aventurados são os pacificadores, os que promovem paz. E quando nós temos que tomar decisões, eu estou com a situação daquela pessoa, a paz deve ser não é o argumento, a palavra certa seria outra, mas vamos usar argumento, vai. É a base, o argumento certo para eu pensar assim, calma aí, por que eu quero continuar vivendo em guerra com essa pessoa se Deus me chamou a paz? Se eu tenho paz em Cristo. O árbitro, aquilo que vai buzinar na minha orelha, vai apitar no meu ouvido, é que deve ter paz naquilo que eu vou fazer. Não é paz a qualquer custo. A paz que Deus fala é aquela que vem de um coração entregue, submisso a Deus e manso, pronto a estender em perdão, em amizade, em ajuda, mas também que está submisso a Deus e quando ouve Deus falar assim, parece que tem uma coisa errada aqui. Então, aquela falta de paz deve acender o sinal de alerta e me fazer refletir sobre a minha ação ou sobre a minha decisão. Esse é um outro ponto, porque a paz vai ser aquele termômetro que vai dizer faz ou não faz, age ou não age. E Deus vai inundar o meu coração para que eu tenha paz para aquela decisão. Se está tumultuado demais, é hora de esperar. É hora de colocar diante de Deus, é de orar. Deus, me ajuda a saber o que é melhor fazer aqui agora. Então que a paz de Deus seja o árbitro no coração de nós. Seja para a atitude com o nosso próximo, com o nosso cônjuge, com o nosso amigo, ou até para aquelas decisões que nós temos que tomar para a vida. O versículo 16 fala assim, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em amor. Ele está dizendo, olha, nós só vamos conseguir ter essas verdades vivas na nossa vida se a palavra abundar nos nossos corações e nas nossas mentes. É ali que eu tenho o conhecimento que eu preciso. É na palavra que eu tenho as verdades que são chamadas para instruir, para me direcionar, para às vezes me aconselhar, para me ajudar a ir no caminho certo. É ali que eu vou conhecer que eu preciso enfincar as minhas raízes em Cristo. É ali que eu sei que é em Cristo que eu tenho todos os tesouros. É ali que eu sei que eu tenho que fugir dos pensamentos, da sutileza, das coisas que vão sendo colocadas para mim. É na palavra, ela habitando na minha vida, ela vai transformando o meu viver. Não tem transformação de vida sem um relacionamento com Deus, e esse relacionamento está ligado ao conhecimento que eu tenho da palavra. É a palavra habitando em mim, o conhecimento que eu tenho mental e a entrega de coração para essa palavra que eu estou aprendendo no dia a dia.
Versículo 17. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por ele. Veja que no versículo anterior falou, habite a palavra ricamente nos seus corações. E aí tudo que você fizer, faça em nome do Senhor. Se a palavra manda, o Senhor está pedindo de mim, eu obedeço. Uma vez eu estava dando estudo, e foi 3 semanas seguidas sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida. E aí, no final do estudo, uma pessoa levantou e falou assim, a palavra de Deus é igual gasolina. Pensei, onde vai chegar esse negócio, né? Ele falou, você pode ter o melhor carro do mundo, o mais caro. Se você não pôr combustível, ele não sai do lugar. Assim é a palavra de Deus nas nossas vidas. Sem ela, a gente não consegue fazer nada que presta. A gente faz um monte de porcaria, mas o que presta a gente faz. Porque é ela que nos direciona e mostra o caminho a seguir. É ela que transforma o nosso ver. É ela que nos ajuda a ver a verdade de Deus. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ali está falando da palavra, é a palavra que liberta, é a palavra que nos faz entender, é a palavra que é usada pelo Espírito para nos convencer do pecado, é a palavra que transforma. A gente conhece, a gente vai atrás, a gente pratica, e aí a gente tem todos os tesouros que a gente pode adquirir em Cristo Jesus. É dali que a gente tira de Cristo e da sua palavra aquilo que vai mudar a nossa vida. E aí ele fala, tudo que você fizer, e tudo é e aí ele vai entrar. Casamento, filhos, relacionamento patrão-empregado, ele vai entrar. Não é tudo? Não é tudo. Ele vai começar a falar. Versículo 18. Esposas, sede submissas ao nosso próprio marido, como convém no Senhor. Então a submissão é se colocar debaixo da proteção. Então a esposa se coloca debaixo da proteção do marido, é submissa a ele. Por quê? Porque ele é legal? Não. Porque convém ao Senhor. Porque ele está dizendo que vai dar certo. Porque ele diz que é a maneira certa de agir. Porque tem hora que você não quer se meter, você quer jogar ele pela janela. Tem hora que ele nem merece isso. E aí você fala, é por causa do Senhor, não por causa dele. Porque por ele, Deus me dá sabedoria, me dá paciência para aguentar esse homem. Porque se o Senhor me der força, eu vou dar nele. Então, é porque o Senhor diz, é como convém o Senhor. É por causa dele. Agora o marido aguente o que vem depois, verso 19. Maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. O Neto ouviu o começo, né? Ela tem mais sorte. Maridos. Então olha só. Maridos, você deve fazer o quê? Ame a sua esposa. E aí tem... Cada versão traz de um jeito. Um fala assim, não a trate com amargura. A outra fala, não a trate com aspereza. A outra fala, não a trate com grosserias. Ou seja, o fato da mulher, Deus pedir dela que se meta ao marido, não dá o direito dele se aproveitar e ser grosso com ela. Ser arrogante e tratar mal. Ou seja, os dois têm a sua parte. E se cada um fizer a sua parte, a coisa funciona. Porque em tudo nós fazemos em nome do Senhor. Porque seguimos o que a palavra diz. Porque é Cristo que influencia o nosso viver para que a gente cresça e amadureça aquilo que Deus quer, produzindo o fruto que Ele quer. Versículo 20 fala dos filhos. Obedecei, filhos, obedecei a vossos pais em todas as coisas, porque isso é agradável ao Senhor. O filho obedece não porque o pai é o mais legal do mundo, mas porque isso é agradável a Deus. É por causa de Deus, sempre a causa é Deus. É porque eu estou olhando para o Senhor, é o que Ele pede de mim, Ele diz que dá certo, eu vou fazer. Não é porque eu quero, é porque eu quero agradar a Deus. E se eu fizer, eu sei que vai funcionar mesmo que hoje eu não estou vendo o resultado disso. Mas ao mesmo tempo tem o lado dos pais, no verso 21. Pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, para que não sejam desencorajados. Como que um pai pode provocar o filho à ira? Ele fala para o filho uma coisa, você não pode mentir. E aí ele está mentindo depois. Você não pode fazer isso, e o pai está fazendo. Isso é provocar o filho a ira ou não? Dar ordens que não fazem sentido algum. Existem muitas formas que nós provocamos o filho a ira. E algumas vezes até pela falta de direção que damos a eles.
Sabe quando uma criança está muito largada, que os pais não dão atenção, o que ele faz? Ele põe fogo na casa para chamar atenção. Aí o pai fica irado com o filho. Mas a culpa é do pai, porque o pai tem negligenciado não só a atenção, mas o cuidado e até a disciplina. Mas tudo deve ser de uma forma coerente, porque se a gente não é coerente na maneira de ensiná-los, a gente vai desanimá-los. Versículo 22. Agora o empregado. Servos, obedecei em todas as coisas a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Então, o empregado vai servir não só porque o patrão está em cima, ele vai servir da melhor forma, porque ele entende que o seu verdadeiro patrão é Cristo, ele quer agradar a Cristo. O patrão, reconhecendo ou não, ele está agindo de uma forma direita. O patrão, valorizando ou não, ele vai procurar agir direito, porque ele pensa o seguinte: aqui eu estou trabalhando, mas no meu trabalho eu quero agradar a Cristo. E nos versos anteriores, na minha família eu quero agradar a Cristo. Como marido eu quero agradar a Cristo. A esposa, como esposa eu quero agradar a Cristo. O pai, como pai eu quero agradar a Cristo. Ou seja, o propósito da minha vida é olhar para o Senhor. E é por isso que eu coloco em prática essas verdades. Por causa da singeleza do coração. Aqui a singeleza, ela tem a ideia de sinceridade, de integridade. Sirva com um coração íntegro. Porque você está servindo o seu Senhor e não o homem. Versículo 23. Isso. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como o Senhor e não aos homens. Tudo que a gente fizer, faça como ao Senhor. Está falando para o empregado, mas isso não funciona dentro de casa? O filho com o pai com o filho, a esposa, no dia a dia, no trabalho. Tudo que eu vou fazer, eu faço com o propósito de agradar o Senhor de todo o coração. Versos 24 e 25. Sabendo que o Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servis ao Cristo, o Senhor. Mas quem faz o errado, recebe pelo erro que fez, e não há acepção de pessoas. Veja que Deus vai recompensar. Só que lembra o seguinte: se você está fazendo errado, Ele vai te cobrar também. Marido, você está se tratando com aspereza, com grosseria? Ele vai te cobrar. Empregado, você está trabalhando de qualquer jeito? Deus vai te cobrar. Agora, se você está sendo fiel, se você está agindo de uma forma correta, também Ele vai te recompensar. Ah, o patrão não valorizou, ninguém me reconhece, ninguém presta atenção, ninguém dá valor para mim. O Senhor é que vai te recompensar. Às vezes a gente cansa de fazer o que é certo. Às vezes é com o filho, com o marido, com a mulher, com o marido com a esposa, o servo, com o patrão com o servo. Lembre-se que a sua recompensa não vem do reconhecimento alheio, vem do reconhecimento de Deus. Capítulo 4, verso 1. Agora o patrão. Senhores, a vossos servos fazei o que for de justiça e equidade, sabendo que também tendes no Senhor no céu. Lembre que você que é patrão, você é submisso a Deus. Então, trate o outro de uma forma adequada. Do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado, trate a outra pessoa com respeito, porque você tem que dar conta a Deus um dia. Então, seja empregado, seja patrão, seja marido, mulher, filho, pai, fazei tudo para a glória do Senhor. Fazei tudo para agradar ao Senhor, com singeleza de coração, com integridade de coração, e Deus vai recompensar. Capítulo 4, verso 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Perseverai em oração. Orar é fácil. O duro é continuar orando. O duro é ficar numa vida de oração, em constância. Porque na hora do desespero a gente ora, mas depois que melhora a gente esquece. E aí ele fala vigiando, a minha versão fala vigiando, a dela fala velando em ações de graças. Por quê? A nossa tendência é só orar pedindo, esquecendo de agradecer. Mas a gente tem que estar se vigiando, se policiando, velando na ideia de que Deus tem me abençoado de formas maravilhosas, de muitas formas, e eu tenho que ter um coração grato diante de Deus. Lembra que a gente viu lá em 1 Coríntios, capítulos 10 e 11, falando do povo de Israel, principalmente no 10, que
que o povo de Israel murmurava e por causa disso veio muitas consequências para eles. E nós temos que aprender a ter um coração grato diante de Deus. Versículos 3 e 4. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, que eu possa manifestar isso, como eu devo falar. Então, ele fala o seguinte, olha, quando vocês orarem, lembrem de mim, porque eu estou preso, mas eu quero, no meio da minha prisão, levar a palavra às pessoas que eu puder levar. Que Deus me dê sabedoria e oportunidades para que eu possa levar o evangelho para as pessoas. Lá em Filipenses, a gente viu que Paulo falou, uma porta se abriu para mim. A guarda pretoriana está ouvindo o evangelho. A palavra não está. Eu estou preso, mas a palavra não. Ele viu na adversidade uma oportunidade de servir a Deus. E ele está falando, olhem por mim para que eu aproveite essa oportunidade. Olhem por mim para que eu veja nesse momento a porta que se abre. Porque eu estou vendo uma fechada, mas tem outra que Deus vai abrir. Para que eu tenha sabedoria em como servir a Deus, mesmo na prisão. E aí a gente pode tirar isso de lição para a nossa vida. Que eu tenha sabedoria para servir a Deus, mesmo na luta que eu estou passando agora. Mesmo no meu problema financeiro, no meu problema de saúde. Mesmo na situação que eu estou vivendo no meu lar. Eu quero agradecer a Deus, eu quero servir o Senhor, não importa o que esteja acontecendo comigo. Versículo 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Então, aqui ele fala assim, aproveite as oportunidades. Vamos aprender a aproveitar o nosso tempo para aquilo que é eterno, para aquilo que é útil, para aquilo que é proveitoso. Às vezes a gente tem tempo para muitas coisas, mas não tem tempo para ensinar um filho sobre as coisas de Deus. Às vezes a gente tem tempo para ver muitas coisas, mas não tem tempo para ler a Bíblia. Vamos aproveitar o tempo que nós temos. Paulo queria aproveitar as oportunidades que surgissem para ele falar de Cristo. E nós temos que aproveitar o nosso tempo, remir o tempo, aproveitar as circunstâncias com toda a sabedoria. Verso 6. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada homem. A nossa palavra tem que ser transmitir graça. Temperada com sal. E veja só, não é salgada demais nem sem sal. Temperada, agradável. Para que a gente saiba como responder às pessoas. Seja para quando elas pedirem sobre a nossa fé, sobre outras coisas. Mas que a maneira de nós falarmos transmita graça. Marido, quando conversar com a esposa, o seu falar transmita graça. Esposa, que você conversando com seu marido, o seu falar transmita graça. Ao conversar com os filhos, que transmita graça. A nossa boca pode ser usada para 1001 coisas. É usada às vezes para xingar, para brigar, para gritar, para demonstrar a nossa ira, a nossa frustração, para falar mal dos outros. E Deus está falando, use a sua boca, que devemos usar a nossa boca para transmitir graça. E quando alguém perguntar a razão da nossa fé, a gente sabe responder. E quando surgir a oportunidade, a gente sabe como falar. E que a maneira que nós transmitimos graça pelo falar vai fazer com que as pessoas vejam um fruto bom na nossa vida. Versos 7 a 9. Todo o meu estado, Tíquico vos fará saber, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, o qual vos enviei para o mesmo propósito, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é um de vós. Eles vos farão saber todas as coisas que por aqui se passam. Ele falou, o Tíquico e o Onésimo vão, e aí com vocês vão ter comunhão. E essas duas pessoas têm duas características muito importantes, amados e fiéis. Veja que nós devemos ser fiéis ao Senhor. Nós devemos ter uma postura, uma atitude amável de um para com o outro. E o que é interessante é que sobre Onésimo, quando a gente chegar no livro de Filemão, a gente vai ver a história de Onésimo. E é interessante que lá fala o seguinte, Onésimo era inútil, mas hoje se faz útil pela transformação que Deus produziu na vida dele. Ou seja, ele era amado e ele era fiel porque Deus transformou a vida dele. E ele também, esse mesmo Deus que transformou Onésimo, transforma as nossas vidas se nos rendemos a ele.
Versículos 10 e 11. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Bernabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Aqui nós podemos ver nesses dois versos o poder restaurador da graça de Deus. Quando fala desses nomes, Aristarco estava junto com Paulo, aí ele fala de Marcos, e aí a gente tem que entender do Jesus, que é a palavra Jesus, ou Josué, o mesmo nome, tá? E aí esse daí, eles são colocados como pessoas fiéis. Fala, eles são consolo para a minha vida, certo? E são pessoas que trabalharam comigo. Agora o Marcos, se a gente vai para o livro de Atos, no meio da primeira viagem, ele era sobrinho de Barnabé, ele desanima, fica com medo e volta. Amarelou e voltou. Quando vamos fazer a segunda viagem, Barnabé falou, vamos levar o Marcos. O Paulo, de jeito nenhum. Ele já largou a gente outra vez? Eu não levo o Marcos, de jeito nenhum. E a discussão foi a tal ponto que Barnabé foi para um lugar com Marcos e Paulo foi para o outro lugar. Agora Paulo, anos depois, está falando, o Marcos é fiel. O Marcos é consolo para a minha vida. Aí você fala, o que aconteceu? Simples. O poder de Deus transformando a vida de uma pessoa. O mesmo poder que transformou a vida de Onésimo, o mesmo poder que transformou a vida de Marcos, o mesmo poder que transformou a vida de Paulo, pode transformar a nossa vida. Versículos 12 e 13. Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo, vos saúda, sempre trabalhando ardentemente por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e completos em toda a vontade de Deus. Portanto, eu dou testemunho de que ele tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Veja que Epáfras foi quem Deus usou para trabalhar a vida daquelas pessoas. E aí ele fala para aquelas pessoas em Colossos, permaneçam firmes, completamente convictos da vontade de Deus para a vida de vocês. Foi assim que vocês foram ensinados. O que faz com que a gente permaneça firme, alicerçado em Deus, é a nossa plena convicção do que Deus quer das nossas vidas. O que mantinha Paulo pregando mesmo preso era a certeza de que Deus tinha pedido para ele. E é isso que deve permear as nossas decisões, o nosso dia a dia. Não podemos nos deixar abalar pelas circunstâncias e pelas coisas. Nós temos que estar plenamente convictos da vontade de Deus para nós. Verso 14. Lucas, o médico amado, e Demas saúdam-vos. Saúdam aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Lucas, o médico amado. Demas, ele está usando o nome de pessoas. O que é interessante quando ele cita de Lucas, se você vai para o livro de Atos, tem horas que as histórias estão, e eles foram, e fizeram, e Paulo e Silas fizeram, e tem horas que fala assim, fomos, entramos, porque Lucas estava presente em muitos daqueles fatos. Veja que Lucas era um profissional, um médico. E Deus usou a vida dele, usou suas habilidades no serviço ao Senhor. Isso quer dizer o seguinte, Deus quer nos usar. Nós já estudamos no livro de Efésios, no livro de Coríntios, no livro de Romanos sobre os dons. Mas Deus usa também os dons para que nós os sirvamos, mas usa as habilidades e a profissão que nós temos. Servir a Deus não é só dentro da igreja. Servir a Deus é dentro de casa. O marido, a esposa, os filhos, os pais. Servir a Deus é no nosso emprego. Usando da nossa profissão para engrandecer o Senhor. Tudo que fizermos, fazer para o Senhor. E Lucas deixou-se usar pelo Senhor com a profissão que ele tinha. Não importa a sua profissão, não importa o seu conhecimento, o que você tenha. Deixe o Senhor usar as suas habilidades, o seu trabalho, a sua profissão, para que o nome dele seja engrandecido. Versículo 16, o 15 a gente já leu, vamos ler o 16 agora. E quando esta carta tiver sido lida entre vós, que seja lida também na igreja de Laodiceia.
E também leia a epístola de Laodiceia. Ou seja, Paulo escreveu uma carta para Colossenses, que é essa aqui, e uma para os de Laodiceia. A de Colossos, por ter sido revelada por Deus, está na Bíblia. A outra era uma carta que ele escreveu também com conhecimento bíblico, com verdades, porém não no pé de igualdade da Bíblia. Mas ele falou assim, compartilhem o conhecimento entre vocês. O que eu escrevi para Laodiceia serve para vocês e vocês aproveitem. O que eu escrevi para vocês serve para o pessoal de Laodiceia. Ou seja, temos que aprender a compartilhar o conhecimento que Deus tem nos dado. Isso se chama comunhão, onde eu pego um pouco do que Deus me fez entender, me ensinou e me ajudou, e eu compartilho com o meu próximo. Versículo 17. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Veja que ele diz, olha, atente para aquilo que Deus colocou na sua mão e cumpra. Nós temos que aprender que temos uma responsabilidade, devemos cumprir aquilo que Deus confiou a nós. Deus confiou a nós uma família, vamos agir conforme Deus quer. Deus confiou a nós um ministério, vamos fazê-lo da melhor forma possível. Deus nos deu um emprego, vamos usá-lo para a honra e glória de Deus. Versículo 18, para terminarmos. Saudação da minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Paulo falou assim, eu escrevo com a minha própria mão. Por quê? Ele sempre usava outro para escrever. Mas a saudação ele pôs com a mão dele. E aí ele fala assim, lembrem-se do meu sofrimento. A gente tem que aprender a sair do nosso mundo e ver que pessoas estão sofrendo. Paulo estava preso. Hoje existem pessoas que estão presas por falar de Cristo em países onde é proibido. Existem pessoas que estão sofrendo no hospital, existem pessoas que estão sofrendo por circunstâncias difíceis. E nós temos que aprender a lembrar daqueles que sofrem e colocar essas vidas diante de Deus. Isso é comunhão, isso é o Senhor trabalhando em nós, fazendo com que a gente saia daquela zona de conforto onde eu quero agradar a mim e procuro agradar o Senhor. Boa semana para vocês, semana que vem a gente começa a Tessalonicenses. Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Eu quero olhar como ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir.